Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Bem-aventuranças, anseio por um mundo novo. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A força do testemunho, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. A lei e a justiça. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Ofensa e reconciliação. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão, imbecil, se torna réu perante. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta e aí se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí, diante do altar, e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois, volte para apresentar a oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz. O juiz o entregará ao guarda, e você irá para a prisão. Daí você não sairá, enquanto não pagar até o último centavo. Adultério e fidelidade. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olhar para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita leva você a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ir para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, lhe dê uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Juramento e verdade. Vocês ouviram também
o que foi dito aos antigos: não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas sim quando é sim e não quando é não. O que você disser além disso vem do maligno. Violência e resistência. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros e não vire as costas a quem lhe pedir emprestado. Amar como o Pai ama. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim, vocês se tornarão filhos do Pai, que está no céu, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Pois, se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. O Sermão da Montanha é um resumo do ensinamento de Jesus a respeito do reino e da transformação que esse reino produz. Moisés tinha recebido a lei na montanha do Sinai. Agora, Jesus se apresenta como o novo Moisés, proclamando sobre a montanha a vontade de Deus, que leva à libertação do homem. As bem-aventuranças são o anúncio da felicidade, porque proclamam a libertação, e não o conformismo ou a alienação. Elas anunciam a vinda do reino através da palavra e ação de Jesus. Estas tornam presente no mundo a justiça do próprio Deus, justiça para aqueles que são inúteis ou incômodos para uma estrutura de sociedade baseada na riqueza que explora e no poder que oprime. Os que buscam a justiça do reino são os pobres em espírito, sufocados no seu anseio pelos valores que a sociedade injusta rejeita. Esses pobres estão profundamente convictos de que eles têm necessidade de Deus, pois só com Deus esses valores podem vigorar, surgindo assim uma nova sociedade. Os discípulos de Jesus devem estar conscientes de que se acham unidos com todos aqueles que anseiam por um mundo novo. Eles não podem subtrair a essa missão, mas precisam dar testemunho através de suas obras. Não se comprometer com isso é deixar de ser discípulo do reino. Através do testemunho visível dos discípulos é que os homens podem descobrir a presença e ação do Deus invisível. A lei não deve ser observada simplesmente por ser lei, mas por aquilo que ela realiza de justiça. Cumprir a lei fielmente não significa subdividi-la em observâncias minuciosas, criando uma burocracia escravizante. Significa, isto sim, buscar nela inspiração para a justiça e a misericórdia, a fim de que o homem tenha vida em relações mais fraternas. Em Mateus 5, 21 a 48, Mateus apresenta 5 exemplos para mostrar como é que uma lei deve ser entendida. A lei que proíbe matar proíbe esse ato desde a raiz, isto é, desde as mais simples ofensas ao irmão. Mesmo ofendido e inocente, o discípulo de Jesus deve ter a coragem de dar o primeiro passo para reconciliar-se. Caso se sinta culpado, procure urgentemente a reconciliação, porque sobre a sua culpa pesa um julgamento. Jesus radicaliza até a interioridade, a fidelidade matrimonial, apelando ao amor verdadeiro e leal. O adultério começa com um olhar
de desejo, e o mal deve ser cortado pela raiz. A exceção citada no versículo 32 pode referir-se ao caso de uma união ilegítima, por causa do grau de parentesco que trazia impedimento matrimonial segundo a lei. A necessidade de juramento é sinal de que uma mentira e a desconfiança pervertem as relações humanas. Jesus exige relacionamento em que as pessoas sejam verdadeiras e responsáveis. Como se pode superar a vingança ou até mesmo a justa punição? O Evangelho propõe atitude nova, a fim de eliminar pela raiz o círculo infernal da violência. A resistência ao inimigo não deve ser feita com as mesmas armas usadas por ele, mas através de comportamento que o desarme. O Evangelho abre a perspectiva do relacionamento humano para além das fronteiras que os homens costumam construir. Amar o inimigo é entrar em relação concreta com aquele que também é amado por Deus, mas que se apresenta como problema para mim. Os conflitos também são uma tarefa do amor. O versículo 48 é a conclusão e a chave para se compreender todo o conjunto formado por Mateus 5, 17 a 47. Os discípulos são convidados a um comportamento que os torne filhos e testemunhos à justiça do Pai sobre os cobradores de impostos.